Olá, muito bem-vindo ao nosso programa Advocacia Consensual está on, no canal aqui Momento Arbitragem do nosso caro professor Asdrubal Júnior. Eu hoje venho aqui falar com vocês sobre um tema bem interessante que considero, mas antes, deixe seu like, curta aqui o canal, comente, compartilhe, interaja conosco. É sempre bom saber que você está apreciando esses conteúdos que a gente grava com tanta atenção, com tanto carinho. Dito isso, eu, Lisandra Colossi, você que já acompanha aqui, para quem não é recém-chegado, bem-vindo. Sou advogada há 18 anos e há 4 anos eu venho pesquisando, estudando e trabalhando com construção de consenso na minha rotina do escritório e também por meio de artigos publicados no Migalhas Consensuais, no Conjur, recentemente, inclusive sobre gestão e prevenção de conflitos no agronegócio, artigos em revista científica, também a minha própria dissertação, que vai ser transformada em livro. Mas tudo isso para dizer, eu venho analisando os benefícios do trabalho no consenso e quais são as dificuldades que nós advogados encontramos para podermos realizar esse trabalho. Repare, é muito mais inteligente você resolver uma situação de forma mais célere. Dito assim, parece bem óbvio. Mas quando você fala com um colega advogado sobre a possibilidade de ele negociar ou levar para mediação ou mesmo prever uma cláusula med-arb, ou seja, que escalona o tratamento do conflito, primeiro é tentada a mediação e caso ela não seja frutífera, a arbitragem. Por meio de câmaras especializadas, como por exemplo a CAMOB, a Medir Arbitragem e outras, quando você conversa com o seu colega sobre isso, as respostas são as mais diversas. Por exemplo, eu já ouvi, mas como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Ou, e se o cliente fizer acordo na primeira sessão, quanto é que ele vai me pagar? Ou, como é que eu vou dizer para o cliente que está com sangue no olho que ele vai trabalhar com a outra parte em colaboração? É sobre isso que esse programa hoje vai versar. Eu ia dizendo para você que é bem complicado a gente conversar muitas vezes com os colegas que não é que eles não acreditem no procedimento. Eles têm dificuldades, primeiro, em estabelecer honorários com o seu cliente e segundo, não é só questão de convencer, mas demonstrar, porque o convencimento ele é interno, né? Ninguém faz nada que não esteja por dentro, internamente, psiquicamente, eu quero dizer, convencido. Então não é bem convencer o cliente, mas saber expor a ele as vantagens do procedimento fora do judiciário. Então vamos falar primeiramente sobre dinheiro, grana, money, honorários. Tudo depende da forma como você apresenta para o cliente. Eu até já disse em vídeos anteriores que você pode cobrar por sessão, você pode cobrar por hora trabalhada, você pode cobrar por pacote, por tentativa, mas mesmo assim eu acho que vale a pena explorar um pouco mais sobre isso, que eu sei que é uma resistência dos colegas e eu sei que isso dificulta nós termos no Brasil uma cultura de consenso. E qual é a consequência? A consequência é um judiciário sempre abarrotado, mesmo com iniciativas como essa do Selo Nacional de Desjudicialização, que é maravilhosa, mas de que adianta tudo isso se o colega advogado, que é quem operacionaliza, que é quem torna o direito possível para a pessoa, ou seja, somos instrumentais, temos a proteção, nós temos o viés constitucional, o munus constitucional de levar a justiça ao nosso cliente, se o advogado não acredita. Eu ouvi certa vez de alguém que disse assim, a mediação não é questão de fé para a pessoa acreditar ou não. Concordo, mas o cliente e o advogado têm que estar convencidos de que aquele caminho é o melhor. E isso passa pelo dinheiro. Reparem, quando você consegue mostrar para o cliente o panorama jurídico que o aguarda em termos de tempo, tempo é dinheiro, minha gente. Tempo é dinheiro. O cliente precisa entender que se ele quiser se submeter à demanda judicial, ele vai perder tempo. A não ser em casos, de perecimento do direito, situações específicas, eu diria a você que qualquer tentativa consensual, falo sem medo de errar, qualquer tentativa consensual bem feita, feita com técnica, com estudo. Ora, eu repito para você,
Há 18 anos que eu advogo, há 4, quase 5, que eu venho me dedicando ao estudo dos meios consensuais. Eu fiz formação em práticas colaborativas, eu fiz formação em mediação extrajudicial, eu fiz várias formações em mediação específica. Meu enfoque no meu mestrado foi para mediação dentro do mestrado de Direito. Então, assim, é preciso que nós tenhamos capacidade técnica. Mas só isso não basta. A gente tem que saber vender, acreditar. Repare, vamos imaginar o lançamento de uma coisa bem comezinha e básica, pasta de dente. Digamos que vem uma nova pasta de dente que promete tudo ao mesmo tempo que a gente quer, né? Os dentes clarinhos, o bom hálito, um tratamento perfeito em termos de proteção a cáries, etc. Tudo na mesma pasta de dente, digamos que ela seja revolucionária, se isso já não existe, né? Normalmente eu vejo uma coisa ou outra, né? Eles vendendo separadamente, mas uma que tenha tudo de vez, assim, digamos que tenha. Ela oferece tantos benefícios que as outras perdem a graça, porque, pô, se eu vou pagar praticamente a mesma coisa por uma que tem tudo, por que eu vou pagar outra que não tem? Essa é a lógica de você vender seu trabalho no consenso. Não tenha vergonha de dizer isso, tem que vender os seus serviços, isso não é contra o código de ética, meu amigo. Contra o código de ética é você usurpar, é usar de subterfúgios para conquistar a clientela. Não é sobre isso o meu vídeo. O meu vídeo é sobre autoconvencimento, poder de decisão e influência sobre o cliente. Quando você diz para o cliente, meu caro, se nós tentarmos uma negociação protegida, por exemplo, por um termo que a gente vai assinar antes, em que o outro não pode se levantar da mesa e usar aquelas informações privilegiadas no processo, isso se chama advocacia colaborativa, ali a gente vai ter que negociar porque dali tem que sair uma solução. Em 1, 2, 3, 10 sentadas, 10 reuniões, online, presencial, tanto faz. Se você bota isso na cabeça do seu cliente confia em você. Ele quer o que você orientar. E se você está convencido de que para ele isso é uma coisa boa, aprenda a vender. Senão a gente não vai sair da cultura do litígio. Escute o que eu estou dizendo. Não adianta ter selo de desjudicialização, não adianta ter tentativas de conciliação, mobilização nacional, dia da mediação, nada disso. Se você que me escuta aqui, advogado, não chega para o seu cliente e fala, meu amigo, é o seguinte, eu lhe agradeço o contato, essa é a minha expertise, que pode ser qualquer uma, empresarial, família, agronegócio, qualquer uma. Você precisa dizer para ele, olha, no judiciário vai levar tanto tempo, faça uso da jurimetria, nós temos as chances de vencer X%. Se cair no tribunal, se for levado ao tribunal, se cair na Câmara X, Y, o entendimento dos desembargadores, aí ele vai chegando à conclusão de que realmente eu preciso tratar de outro jeito. Eu preciso resolver de outro jeito. E aí existe uma gama de possibilidades. Aí você vai argumentar comigo, mas Lisandra, eu não tenho formação nisso. Mas procure a formação. Comece a estudar. Seja autodidata em algumas coisas, faça curso para outras, mas se capacite para servir seu cliente fora do judiciário. Agora vamos para o cliente. Bom, já falei sobre valores, eu já falei isso no outro vídeo, você pode cobrar por hora, reunião, sessão, pacote. Agora vamos para o cliente. O cliente confia em você. Se ele chegou até você, seja por Google Ads, seja por Instagram, LinkedIn, por indicação, alguma coisa em você ele viu que ele gostou. Ou você fala muito bem, ou você escreve muito bem, ou você tem muito resultado, ou você foi muito bem indicado. Maravilha. O cliente quer se sentir seguro. E se você disser a ele, olhe, senhor fulano, senhora fulana, esse caminho aqui, ou estes caminhos aqui são os melhores, nós podemos testar esse e esse, ele vai te ouvir. Na hora de pagar, natural que o cliente brasileiro, não é uma questão de, como é que eu vou dizer, ser injusta conosco brasileiros, mas o brasileiro normalmente chora o preço, né? É meio que uma praxe isso. Não tem problema você dar o desconto para ele, se for o caso, diz, olha, a gente vai começar aqui na tentativa consensual, eu faço um pacote de serviço, mas esse valor agregado para este atendimento fora do judiciário tem que ser muito valorizado. Porque o seu tempo, cliente, é o que mais me importa. A solução do seu conflito é o que mais me importa.
Então, se eu consigo arregimentar, né, criar, desenhar a solução, seja por negociação, seja durante uma mediação, seja mesmo utilizando os serviços de uma câmara arbitral, seja como for, o seu cliente vai sair ganhando anos que ele perderia no judiciário. Você sabe o preço disso? Nem eu. Com certeza é muito caro. Eu não tenho como precificar qualquer conflito, mas eu posso te dizer que com certeza uma ação judicial gasta aí 2, 3 vezes mais do que você gastaria, do que ele gastaria num procedimento consensual. Aí alguém vai objetar, tá bem, mas ele vai gastar no consensual e se não der certo ele vai ter que litigar. E se der certo? Por que tem que ver o copo meio vazio, podendo ver meio cheio? E se você disser assim, e se der certo? Quando todas as pessoas estão com energia focada na solução e na resolução, é muito difícil que não dê certo. Se ambas as partes querem, Napoleão Bonaparte dizia, as pessoas se unem por medo ou interesse. Se elas têm interesse, porque elas não querem perder a colheita, por exemplo, no agronegócio, porque elas não querem que o litígio vá para o juiz, porque tem crianças envolvidas, se elas têm interesse, meu amigo, é prato cheio para você fazer essa negociação. Claro, com técnica. Então, o cliente tem que se sentir seguro, tem que entender que isso é um valor e que isso tem um preço. Então, assim, o que eu quero dizer com esse vídeo hoje, e é um vídeo mais breve, mas eu quero dizer o seguinte: eu observo que a gente estuda, trabalha, mas não tem efetivamente muito apoio de muitos colegas. Os colegas ainda pensam que isso é uma coisa muito exótica, uma coisa para poucos casos. Não é. Matérias e matérias saindo em vários jornais, Valor Econômico, etc., de recuperações judiciais em que está se usando mediação, por exemplo. Né? As questões mesmo do agronegócio, leia o meu artigo, eu vou colocar aqui embaixo nos comentários o link, falando sobre prevenção e gestão de conflitos no agro. Então, assim, é preciso uma mudança de visão. Você não vai deixar de ganhar dinheiro, você não vai deixar de ter prestígio enquanto advogado. Você não tem menos prestígio porque você resolve rápido. Você, pelo contrário, você tem muito mais. Imagina que o cliente te procure hoje, dia 11 de julho, e daqui um mês, dia 11 de agosto, o problema dele seja resolvido. Você acredita que ele não vai falar bem de você? Não vai querer voltar para você? Você resolveu o problema dele em um mês. Você pensa que é possível resolver o problema de um cliente em um mês no judiciário? Eu acho pouco provável. Não vou dizer impossível porque para Deus nada é impossível, né? Vai que você é uma pessoa de fé. Mas, com certeza, se o tratamento do conflito for extrajudicial, um mês é possível sim de você conseguir. Então, o meu convite para você com esse vídeo é: abra a cabeça para a possibilidade extrajudicial. Procure saber o que é isso, quais são os meios, quais são os caminhos. O CPC já aponta 3, né? A conciliação, a mediação, ele fala em negociação também, acho que é o artigo 176, se não me engano. Mas nós temos práticas colaborativas, que é a negociação assistida, uma negociação, não é bem assistida a palavra, seria uma negociação sofisticada que pode ser integrada por uma equipe ou não, mas que basicamente tem como regra advogados que colaboram e que se comprometem com os seus clientes a não litigarem enquanto tratam o conflito, enquanto estão ali nas reuniões, enquanto estão ali levantando balancetes, enquanto estão ali pegando a opinião de um médico, a opinião de um agrimensor se for no campo, enfim. Estude, meu amigo, e vá atrás e venda os seus serviços no extrajudicial. Não só a advocacia extrajudicial cartorária, que a gente já conhece e é maravilhosa, muito boa. Os cartórios são nossos apoiadores. Inclusive, terei uma live no dia agora no dia 13 de julho, falando sobre advocacia extrajudicial, no canal @Colossi Oliveira Advogados no Instagram. Convido você para assistir, nós vamos falar sobre vários procedimentos de advocacia extrajudicial, junto com um cartório da doutora Tainá e também uma parceira minha, Eliane Macedo. Então, assim, mova as águas, apresente para o seu cliente, valorize o seu serviço, aprenda a vender e confie, porque o método negocial, o método consensual, ele é mais rápido, ele é muito menos estressante, ele dá retorno mais rápido, mas desde que todo mundo colabore para essa solução. Grande abraço!